eu guardei, reservei para minha vida 10 anos de espera por uma pessoa para eu casar e viver o resto da minha vida. Então, eu quero contar uma história muito linda e verídica para vocês. Ela é triste, linda, impactante, mas foi algo que aconteceu, que é verídico, né? E, gente, há muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. É por isso, assim, que você deve ter um compromisso, mesmo que você congregue numa congregação, você aceitou Jesus, você tem Deus na sua vida, e assim, você congregue em um lugar, né? Você plenamente tem que acreditar e confiar nas promessas de Deus, você tem que ler a Bíblia, ter contato com o Senhor, intimidade com Deus, né? E ouvir as pregações, as mensagens que são pregadas conforme o que está na palavra de Deus. Mas para me saber se está na palavra de Deus, tem que ler a Bíblia. Por isso que é tão importante a gente ler a palavra do Senhor, né? E seguir a mensagem da palavra de Deus. Bem, vou contar uma história para vocês vão entender no decorrer das histórias aí, né? Mas ficam até o final para vocês entenderem o impacto. Assim, a história é tão linda, um final feliz, né? Que no início não é legal. Mas eu vou te contar. Isso foi você que espera no Senhor, você aceitou Jesus, você quer um homem de Deus, ou você quer uma mulher de Deus, você espera alguém da parte de Deus, e você ora por este motivo, você jejua, e quem sabe você já está até apaixonado, dizendo que é amor, né? Que ama, e às vezes existe amor platônico, né? E você ama uma mulher ou um homem, né? E que mas ele é crente, ela é crente, mas ela é missionária, ele é pastor, era tudo que eu queria na vida. Então, eu guardei, reservei para minha vida 10 anos de espera por uma pessoa para eu casar e viver o resto da minha vida, né? Que quando eu era jovem, eu era muito namoradeira, assim, gente, era muito namoradeira, né? Namorava mesmo, assim, sabe? E eu, quando realmente tomei um compromisso com Deus, eu coloquei aquele propósito no meu coração, fiz a restrição, um jejum de 10 anos de jejum em relação ao sexo, né? Não posso falar pleno aqui, né? Mas SEXO, você já sabe, né? E fiquei nessa restrição durante 10 anos, né? E me guardando para eu casar, né? Com uma pessoa certa e tudo. E veja só, esse primeiro eu sempre disse que ia mandar histórias aqui para vocês, né? Então eu peço que vocês fiquem até o final, porque tem uma história, essa é uma história assim um pouco longa, mas é muito impactante, relacionada a um líder espiritual, né? Eu não vou citar aqui para vocês, porque quando se fala em líder espiritual, se fala num pastor, fala num missionário, fala numa pessoa que fala com multidões e por aí vai. Então, era um líder espiritual, não vou especificar. Mas assim, o que aconteceu foi que esse homem, que eu era totalmente apaixonada e chorava, gente. Chorava, eu ia para as pregações, eu ia para a igreja que aquele homem dirigia e eu chorava para Jesus. Eu dizia para Jesus: Jesus, eu amo tanto ele, né? Quero casar, ele espera em ti, eu espero em ti, né? E quem sabe ele nem me vê, nem me enxerga, né? E eu chorava. Isso já faz muitos anos na minha vida, tá, gente? Então, calma aí, agora eu sou casada. Então, nesse período, e eu chorava, né? E dizia para Deus, tinha dias e meses que as minhas lágrimas, jejum e oração eram só em pró do meu relacionamento com aquele homem. Eu chorava dia e noite. Toda vez que eu via ele, aniversário dele, eu comprava presentes, ia naquela igreja, né? Que a igreja toda estava em festa, dava o presente e eu era de outra igreja, mas da mesma denominação, né? Naquele período. E aí eu peguei, fui e chorava e clamava. E, gente, eu tinha sonhos que eu me via casando, eu me via namorando com aquele homem, eu me via na obra de missão com aquele homem. E eu tinha uma certeza tão grande no meu coração, sabe, de mim, pelo sentimento que eu tinha, porque eu criei um amor. O amor, ele se constrói. Existe amor platônico? Existe. Um amor, a gente mesmo pode construir dentro de nós. E Deus, ele é a favor do amor, né? Então, o amor platônico é justamente aquele amor que eu tenho por alguém que ela não sabe. Então, até certo tempo da minha vida, aquela pessoa sabia que eu amava ela, né? Ela não sabia, quer dizer, ela não sabia que eu amava ela. Mas depois, com o tempo, ela passou a saber que eu amava.
Cheguei a escrever carta, a dar presente sem razões, sem motivo. Qualquer coisa era motivo de eu ir lá e presenteá-lo, né? Comprar um presente para aquele homem. Enfim, gente. Foi uma história, foi algo assim que mexeu muito, mas muito com a minha vida, né? Cheguei até a entrar dias de depressão, porque ele não dava bola para mim, ele não ligava para mim. Ele me considerava como qualquer outra pessoa, como qualquer outra mulher. Ele não olhava para mim com os olhos que eu olhava para ele, né? Até depois que ele descobriu que eu gostava dele, que eu amava ele. Então, o que aconteceu? Agora chega a parte impactante, a parte que tu vai, meu Deus, é um livramento. Então, e aqui eu deixo um conselho para as meninas que esperam no Senhor, tá? Você espera no Senhor, você ora, você jejua, você consagra. Então, não anda ansioso. Porque você pode quebrar a cara no termo, hoje falo no termo normal que conversamos hoje, enfim. E quantas pessoas já quebraram a cara, né? Porque mesmo achando que estão esperando no Senhor e tomando atitudes que muitas vezes não agradam a Deus e guardando o sentimento, porque nem sempre que você ama alguém é porque tem que ser de Deus, é de Deus, não é porque você sonha, que já é visão, já é revelação. Você tem que ter discernimento do Espírito de Deus. E outra coisa, por mais que você ame alguém, você tenha milhares de sonhos lindos e maravilhosos, você sirva a Deus e ele também, ou ela também, você tem que ter a confirmação de Deus. E a confirmação de Deus é a pessoa também te amar do jeito que você está amando ela. E para isso tem que haver uma aproximação. Mas se você tem uma aproximação, né, e aquela pessoa não dá a mínima para você, já tem meses, já tem dias, então abra mão. Então é a confirmação que Deus te diz que não é dele esse sentimento. Deus não tem projeto na tua vida com ele ou com ela, entendeu? Então o que aconteceu, gente? De repente eu soube em um certo dia, isso já tinha há uns 2, 3 anos eu gostando daquela pessoa, e aquela pessoa só soube da notícia que ele tinha noivado, ia casar. E aquele homem, ele já tinha na faixa dos seus 40, por aí, né? E dizia ele esperar no Senhor e tal, e só fazia a obra e tudo, tomava conta de igrejas e tudo mais, né? E eu soube que ele tinha noivado com uma missionária e tal, e a missionária nem era do Brasil também, tudo. Na verdade, era do Brasil, mas era de outro estado, de outro lugar. Conclusão da história, né? Eu soube depois que esse homem casou. Aí foi o fim de tudo, daquele sentimento que eu tava sentindo, daquela... Primeiro eu passei bem mal, né? Chorei por dias, como se fosse um velório, como se tivesse acabado tudo, né? E eu não aceitava, e eu chorava e chorava, me angustiava e tudo, porque eu gostava, eu estava amando aquela pessoa, né? E como eu falei, o amor, ele se constrói, assim como você desconstrói ele também, né? O amor também, assim, é tu que decide amar. Assim como uma pessoa decide odiar alguém ou alguma coisa, ela também decide amar e perdoar, né? Então, eu decidia amar e da vez que eu descobri isso, eu comecei a cobrar de Deus. Por que ele tinha me dado tanto sonho? E dizendo que era Deus que tinha dado. E nem todo sonho é Deus que dá. Muitas vezes, o que aflora os pensamentos vai para se transformar num sonho, né? Às vezes você começa a ter visão e ver coisas que não é Deus que está te mostrando. Você tem que ter certeza para dizer que aquele sonho, aquela visão, aquela revelação é de Deus. E eu achava naquela época que era de Deus. E aí eu comecei a cobrar de Deus porque que ele tinha permitido, feito com que eu amasse tanto aquele homem e quisesse casar com ele, todo aquele sentimento. E hoje não, né? Há uns anos atrás, eu olhava para aquele homem, quando acabou aquele sentimento, eu dizia, aí eu via coisas que eu não tinha visto quando eu estava encantada, quando eu estava amando e tal. Eu vi feiura, eu vi um linguajar que eu achava que não ia dar certo, um tipo de personalidade, sabe? Que não ia dar certo com o meu tipo de personalidade, e aí eu fui entendendo. Entendeu? Por que Deus ele tinha permitido? Quer dizer, era se eu desenvolvesse nele um sentimento de amor por mim e a gente casasse, não ia dar certo. Então, e o projeto, o plano que Deus tinha para minha vida também não ia dar certo. Então, tá, beleza. O homem casou. Gente, com meses depois, né, a mulher engravidou.
já. E ainda a mulher grávida foi descoberto, né, por uns exames que o homem foi fazer, a família foi fazer e tudo, que o homem estava com AIDS. A-I, entendeu? DS. Sim, ele tinha contraído isso. E aí, como? Por quê? Se ele não namorava, não tinha ninguém, estava na igreja certinho, estava ali diante de pessoas e tudo, fazendo trabalho e tal, tal, tal. Eu falei para vocês que eu ia trazer histórias da minha vida e abrir os olhos de vocês, que vocês tenham mais intimidade com Deus e realmente, de verdade, servir a Jesus de coração. E o que aconteceu foi que acabou-se tudo, aquele mundo encantado, né, que eu tinha dentro de mim. Eu disse, meu Deus, era isso. E o Senhor, quanto que Deus me livrou, né? Quanto que Deus me livrou, né? Eu poderia ter me relacionado, poderia ter acontecido outras coisas, eu poderia ter caído, enfim, milhares de coisas deveria ter acontecido, mas Deus me livrou. E aí, aquele homem adoeceu demais, né? A mulher ainda teve o filho e tudo mais, e se deixaram, e depois até onde eu soube a história, né, depois voltaram e com tempo depois, né, ela também chegou a perdoar e tudo mais, mas depois dessas coisas geralmente o casamento não é mais a mesma coisa, mesmo assim houve o perdão e tudo, né? E aquele homem, com o tempo, adoeceu novamente daquele mesmo problema. E com o tempo que passou também, teve outra queda do homem, novamente. E o pior, que aquele homem tinha adquirido AIDS com outro do mesmo SEXO. Sim, não foi com mulher. E o que aconteceu? Com o tempo passou, aquela mulher deixou, né? Se deixaram, um viveu para um lado, outro viveu para o outro, e ele voltou-se o seu coração, pediu perdão para o ministério, para a igreja, para tudo, e para Deus. Deus perdoou, porque Deus, ele quer um coração quebrantado, independente se alguém matou, roubou, adulterou, o que fez na vida. Só que, gente, tudo na vida tem suas consequências, e as consequências é que é o peso, é a dor insuportável, entendeu? Porque tem gente que diz assim, então eu vou pecar, eu vou errar, estou na igreja, depois eu vou lá, peço perdão para a igreja, peço perdão para o pastor, peço perdão isso, aquilo outro. Não, não é bem por aí. Porque o pior de tudo é as consequências do que a pessoa semeou. E aquele homem sofreu muito, 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 porém, ele ficou bom, né? Até um certo ponto, ficou bem melhor de saúde, fez muitas viagens internacionais, continuou fazendo a obra, ficou firme, forte com Deus, pregando e tudo, mas o seu tempo foi curto na terra, né? Ainda se passou-se mais ou menos uns 3 a 5 anos e aquele homem foi embora dessa terra. Você já sabe que algumas palavras a gente não pode falar aqui, gente. Então, algumas palavras eu vou falar por letra e você volta o vídeo se não entendeu, tá? Então, com o tempo, depois de 3 a 5 anos, ele MORREU, tá? Então, foi embora, né? E graças a Deus, ele foi salvo. Por que que você diz que ele foi salvo? Porque Deus perdoou ele, né? Ele se humilhou muito diante de Deus e a Bíblia diz que Deus, ele não despreza e nem abandona um coração aquebrantado. Independente se foi um líder espiritual, independente, né, se foi isso ou aquilo. É por isso que a Bíblia diz, o que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Porque você pode ser um líder espiritual aí na tua igreja, tu pode ser numa nação, numa comunidade, tu pode ser o melhor empresário e tá enganando a tua esposa, essas coisas, entende? Então, preste atenção, enquanto há tempo, arrependa-se, busque a Deus, né? Porque Deus, ele dá sempre uma nova chance. E aquele homem teve chance ainda, e graças a Deus, ele voltou-se para Deus, se humilhou, pagou o preço. Quantas dores e dores insuportáveis ele teve, né? Sofreu muito de depressão. Com o tempo, ele perdeu a visão, ele ficou cego antes dele partir, né? Passou um bom tempo cego.
e remédios e tratamentos e dinheiros e remédios caríssimos, enfim, gente, é um tormento. Então, ele pagou um preço muito alto, né, aqui na Terra. A consequência foi drástica, foi terrível, mas graças a Deus, eu repito, que aquele homem foi salvo. E eu estou aqui para contar-te a história de um amor platônico que não foi correspondido, porque o homem tinha AIDS e eu não sabia. E com o tempo foi descoberto e eu entendi os propósitos de Deus. Qual era o propósito? Hoje eu sou casada e bem casada, tenho meu esposo, né, que no momento não está aqui, eu estou gravando, depois ele vai ver esse vídeo. Mas eu já conto a maioria das histórias da minha vida, eu sempre conto uma história, já vou fazer 10 anos de casada, né? E é um pouquinho de cada história que eu já passei na minha vida, experiências, e que eu sempre trago para vocês e digo, você espera no Senhor, continue esperando. Só tome conta, assim, tome cuidado, né? Desse amor no teu coração. É de Deus esse amor? Né? Você pode até estar amando uma pessoa e não ser a pessoa que Deus tem para a tua vida, tá? Você pode ter um amor profundo, chora, pede para Deus confirmar, já há meses e às vezes até anos. Gente, eu passei quase 5 anos chorando, né, naquele período, né, que eu tinha, acho que faz uns 20 anos atrás, mais ou menos, né, e Deus, assim, teve misericórdia de mim, mesmo eu não compreendendo e entendendo o agir de Deus, o que Ele estava fazendo, o que Ele estava preparando, Deus guardou-me, Deus me deu livramento, né? De alguma forma, há coisas na nossa vida que nós não compreendemos. É por isso que eu te digo, as tuas lágrimas, ela tem valor, independente do que você esteja passando. Talvez você chegou nesse vídeo e nem seja área na tua vida, mas para todas as tuas lágrimas, seja financeiro, seja uma doença, uma enfermidade, seja o que for na área da tua vida, Deus tem um propósito. Mesmo que você se sinta no vale, no fogo, mas olha, Deus sempre dá um livramento, sempre. Ele tem o momento e a hora certa, e quem sabe seja hoje, de tirar você desse vale, de tirar você dessa fornalha. Você crê nisso? Se você acredita, escreve aqui nos comentários. Se Deus também falou com você, o seu coração, através desse vídeo, compartilha com mais alguém que você tem certeza que ela precisa ouvir essas palavras. E escreve aqui embaixo, eu gostaria muito de ouvir o que você tem a me dizer e orar mais e mais pela sua vida. E eu sei que Deus, assim como Deus me deu um homem de Deus e abençoou meu casamento é abençoado, graças a Deus, né? Tenho 10 anos, vou fazer agora, 10 anos de um feliz matrimônio e foi um homem que Deus me deu, né? Deus colocou na minha vida. E eu na dele, porque é por isso que eu digo, gente, esse lado do relacionamento, ele é construído, ele se constrói, né? Ele se constrói. Então, quando ele é construído, o amor é construído, a harmonia entre o casal é construído, tem que haver aquela harmonia, tem que haver sempre perdão, né? E nunca deixar para perdoar no outro dia, porque eu tenho razão, ou deixar o meu eu ficar elevado. Não, né? A mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Né? A Bíblia não diz que é o homem é o sacerdote do lar. A responsabilidade maior é do homem. Porém, a mulher é que nem alguém falou, a mulher é o pescoço e o homem é a cabeça. Eu acho que foi aquele Cláudio Duarte, se eu não me engano, acho que foi ele. Então, mas isso não deixa de ser uma verdade, gente, porque assim, a gente muitas vezes vira o rosto do homem para onde ele precisa ver e enxergar. E às vezes ele não consegue, né? E às vezes a mulher vai lá, meu bem, olha para cá, e aí ele vai ver, é mesmo, né, que é verdade? Entendeu? Então, é como se a gente fosse realmente o pescoço. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a sua vida, em tudo. Peça direção a Deus, o Espírito Santo há de guiar você, dirigir você, tá? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele, mais do que você imagina, ele fará por ti. Deus só quer que você acredite e confie nele e deixe a sua vida nas mãos dele. Não existe mãos melhores
para estar a minha vida, a tua vida, do que nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor. Ele guia os teus passos, Ele cuida da tua vida. É falta de saúde, Deus te cura. Não importa se passou tempos, meses, anos, você ainda está com esse problema de enfermidade, doença, Jesus tem poder de hoje mesmo curar você. Não perca a esperança, não perca, Jesus é a sua solução. Amém? Deixa teu pedido de oração aqui, que eu vou estar orando por vocês. Estou programando que eu estarei breve abrindo live de oração com vocês, tá? Mas eu quero no tempo e na hora certa, direcionado por Deus. Eu não quero fazer nada aqui no canal da minha própria vontade, minha própria direção. Eu sempre peço para o Espírito de Deus, Ele me guiar e me dirigir, gente, porque eu consagrei esse canal agora para meu Deus. Eu quero trazer a vocês conteúdos para edificar a vida espiritual de vocês, tá? Porque se a tua vida espiritual tá bem, ao redor as coisas materiais também irão ficar muito bem. Amém? Claro, a gente passa por lutas e dificuldades, mas todas são vencidas para a glória de Deus, porque é Deus quem nos dá a vitória. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.